Bom dia, meus queridos e amados irmãos de Vila Bela, Mato Grosso. Estamos mais uma vez aqui, nessa manhã de domingo, para nós aprendermos mais um pouquinho nessa escola dominical da palavra do Senhor. E nossa lição de hoje, o título é A Mulher Ciro-Fenícia, e o texto se encontra em Mateus capítulo 15, versículos 21 ao versículo 28. Como o texto ele é pequeno, nós podemos ler nós podemos fazer a leitura inicial. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Sidom, de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não me respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Muito bem, que o Senhor abençoe a leitura, também a explicação da sua palavra nessa manhã. Aqui o versículo 21 nos diz que, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Nós temos nos evangelhos somente duas curas, que foram efetuadas aí que o Senhor Jesus efetuou com pessoas gentias, Nós temos o caso do centurião e temos o caso aqui dessa mulher Ciro-Fenícia. Nessas duas ocasiões, nós vemos que os milagres que foram feitos, eles foram feitos de uma forma distante, Não foi preciso a pessoa que foi curada estar perto do Senhor Jesus, para ela ser curada. O Senhor não colocou a mão, O Senhor não untou o seu dedo com lodo, e saliva e passou no olho, coisa dessa natureza, mas ele falou à distância, E essa pessoa foi curada. E ambos, o centurião e a mulher Ciro-Fenícia, eles eram gentios. Então o Senhor Jesus aqui retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom. Aqui nos faz pensar que ele foi para a divisa, para a proximidade, Ele não foi na cidade de Tiro, não estava dentro da cidade, se adentrou a cidade. Mas ele estava para os lados, para aquela região de divisa entre a cidade de Tiro e a cidade de Sidom, que eram cidades fenícias, importantes cidades da antiga Fenícia, mas que agora também estavam sob o domínio, o jugo dos romanos. E quando ele estava lá, o versículo 22 nos diz que eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Essa mulher foi impulsionada, por uma circunstância, por um motivo para ir até o Senhor Jesus, E o motivo real da sua ida até Cristo foi porque a sua filha estava sendo atormentada por um mal, A sua filha estava horrivelmente endemoniada, Nós vemos que esse mal esteve presente, no meio de Israel, mas nós vemos também que é um mal da humanidade, A gente não sabe, de que forma que aquela filha se envolveu com essas coisas. Será que ela se envolveu com essas coisas, que ela procurou coisas ocultas? Mas quando a gente pensa numa pessoa endemoniada, isso sempre nos faz pensar, de que a pessoa às vezes começa se envolvendo com esse contexto. A pessoa começa e vai longe demais, Às vezes é só uma coisa que ela curte, Às vezes começa a assistir um tipo de filme, Começa a vestir um tipo de roupa, E depois ele parte, para um lado mais profundo, mais perigoso. Então ele começa a receber possessões demoníacas e por aí vai indo. Essa mulher sofria muito por causa da sua filha, certamente via sua filha naquele estado e certamente isso lhe trazia muita tristeza, muita amargura,
E realmente, né, certamente uma pessoa que vive numa casa com uma pessoa endemoniada deve sofrer muito com uma situação como essa. E foi isso que a impulsionou, né, a ir até o Senhor Jesus, encontrar-se com ele. Agora veja só a expressão que ela usa aqui quando ela se encontra com o Senhor Jesus, né? Ela chama, eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi. O cego Bartimeu também clamou da mesma forma, né? Quando nós lemos ali no Evangelho de Lucas, nós vemos ele dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? E o cego Bartimeu nós vemos lá no texto claramente que ele não foi censurado, né, pelo Senhor Jesus por usar essa expressão. Ele era um judeu, né? Agora, essa mulher cirofenícia, ela não era do povo de Israel. E ela usa um termo propriamente dos judeus, né? Ela aproxima-se do Senhor Jesus usando um termo muito judaico, né? Os judeus esperavam, aguardavam o Messias, né? Os povos vizinhos não tinham o conhecimento, né, a informação necessária, né? O Senhor Jesus veio, em primeiro lugar, para o seu povo, o povo de Israel. Então ela chega até o Senhor Jesus falando de uma forma muito judaica, né? Dá a impressão, né, aqui quando a gente olha o texto, que parece que ela está simulando, né, uma falsa identidade judaica, né? Isso é impossível, né, diante do Senhor Jesus, né? Uma pessoa passasse por algo, né, que na verdade ele não é. O texto aqui não nos diz, mas nos dá também essa impressão de que essa mulher chega no Senhor Jesus, até o Senhor Jesus, né, usando uma terminologia muito judaica, né, para falar com ele, dizendo: tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. A primeira coisa que nós vemos no Senhor Jesus aqui, que começa a nos assustar quando nós lemos o texto, né? Começa a nos assustar, mas no final traz muito gozo e alegria no nosso coração, porque nós vemos que o Senhor Jesus faz as coisas da forma correta, né? E a forma de Deus pensar está muito aquém, muito além da nossa frágil imaginação, do nosso frágil pensamento. E ele, como um ser divino, ele sabia muito bem, né, usar as suas palavras, né, e usou de forma correta, e usou de forma necessária, né? E mesmo que ele falasse de uma forma que, aparentemente olhando, parecia ser uma forma chocante, né, essa forma dele falar não foi uma forma errada. Ele sabia muito bem, né, onde ele queria chegar. E o que nos surpreende, a primeira coisa aqui, é que ao clamar ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus não lhe responde, né, não fala nada, né? Ele, porém, não lhe respondeu palavra, né? Em se tratando da nossa fé, né, é importante lembrar que às vezes quando nós oramos, nem sempre Deus responde na hora, né? E às vezes Deus quer nos ensinar uma coisa, né? Deus quer nos ensinar a sermos perseverantes na oração e persistentes na oração, né? Perseverante, persistente, a mesma coisa, né? Deus quer que nós continuemos orando, né? Deus quer que nós oremos mais, né? Deus quer que nós intercedamos mais. E Deus tem poder de responder as nossas orações, né, instantaneamente. Mas Ele quer que nós fiquemos mais pertinho dEle, mais junto com Ele, né, em oração, né? E às vezes Ele não atende para nos ouvir mais, né, para ter mais comunhão conosco, nós temos mais comunhão com Ele. E essa ideia que nós temos aqui quando nós olhamos para o silêncio do Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus não fala nada, não responde, né? A ponto, né, que os discípulos ficaram muito incomodados com isso. Porque eles dizem aqui, no versículo 23, e ele, porém, não lhe respondeu palavra. Os discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. A impressão que nós temos aqui, ao olhar as palavras do discípulo, é que eles estão dizendo: Senhor, cura logo essa mulher, né? E resolve logo esse problema, né? Essa mulher está aqui gritando atrás da gente, aqui, incomodando, né? Mas o Senhor Jesus sabia muito bem, como nós falamos, o que ele estava fazendo, né? E na hora certa, ele iria falar, né? Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Parece que os discípulos tinham muita facilidade, né, em pedir ao Senhor Jesus para despedir algumas pessoas, né?
Eles se incomodaram com aquelas crianças que aquelas mães naquela ocasião trouxeram até o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus recebeu aquelas crianças. E agora eles estavam incomodados com essa mulher. E o Senhor Jesus não ia rejeitar essa mulher, mas ele queria deixar alguns ensinamentos para essa mulher que ia fortalecer mais ainda a sua fé. E certamente traria lições também para os discípulos, pois o comportamento dessa mulher ensinaria muito para aqueles discípulos que eram discípulos judeus. Ensinaria muitas coisas para os próprios judeus. Então, o versículo 24 nos diz: Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Parece que o Senhor está falando aqui com os discípulos, né? Mas não necessariamente a mulher, né? Necessariamente. Ele não está falando a mulher ainda, ele está falando aos discípulos. Mas é claro que certamente essa mulher pode ter ouvido e escutado, né, aquilo que ele falou. E a impressão que temos é que realmente ela escutou. Nós vemos no capítulo 10, na comissão dos 12, Mateus capítulo 10, versículo 5, diz assim: A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. O plano de Deus era para toda a humanidade, né? O plano de salvação divino era para toda a humanidade, mas ele começava com a nação de Israel, né? Ele tinha seu início na nação de Israel. E naquele momento, o ministério de Cristo, o seu ministério se desenvolveria somente o que? Com o povo de Israel. E o Senhor Jesus não iria fazer nada, né, que estivesse fora do plano e da vontade de Deus. Nem sempre nós compreendemos as ordenanças que o Senhor nos dá, né, mas é importante que pela fé nós podemos obedecê-la e seremos felizes com ela, mesmo não compreendendo elas perfeitamente. E o plano de Deus de salvação, como nós falamos, era para toda a humanidade, né? Mas começava pela nação de Israel, né? Começava pelo povo de Israel. E ele diz aqui, né? Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Parece um ato de má vontade do Senhor Jesus, né? Um ato que soa, né, humanamente como se fosse uma coisa arrogante, mas nós vamos ver que não era, né? O Senhor Jesus tinha um objetivo, né? Tinha um fim, né? Com as palavras que ele estava dizendo ali. Ele sabia muito bem, como nós falamos, onde ele queria chegar. Os discípulos não sabiam, mas o Senhor Jesus sabia. Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Socorre-me. Essa mulher, né, em momento algum, ela vai se sentir ofendida com as palavras do Senhor Jesus, né? Ela poderia ter se decepcionado com as palavras de Cristo aqui. Ela poderia dizer: olha, como pode, né? Eu ouvi falar que ele ama todas as pessoas, ele tem misericórdia para com todos, ele cura a todos aqueles que vêm até ele tem compaixão. E de repente eu sou tratada dessa forma, desprezada, né? Jogada de lado, né? Ele diz para mim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ficava muito claro para ela o que ele estava dizendo. Mas ela humildemente vem até o Senhor Jesus e o adora, né? Dizendo: Senhor, socorre-me. Interessante, né? Porque ela fala Jesus, ela fala Senhor, filho de Davi, na primeira vez, né? E essa segunda fala dela aqui, ela usa somente a expressão Senhor, socorre-me, né? Parece que essa mulher já entendeu aqui a primeira lição. Ela foi humilde o suficiente para ela reconhecer que ela não deveria ter chegado ao Senhor Jesus, possivelmente, né, identificando-se como uma judia, né? Mas se ela não podia identificar-se com ele como uma judia, ela poderia identificar-se com ele de uma criatura para o Criador, né? Isso é muito importante, né? Vejam só que essa mulher só vai descendo na sua humilhação, né? E ela
Nós vemos aqui um exemplo de sabedoria, de persistência, perseverança e até de oração, né? Ela é perseverante, ela nos deixa exemplo nisso, né? Mas é importante lembrar que não é isso que o Senhor vai elogiar nela, né? O Senhor vai elogiar nela a sua fé. E ela fala, Senhor, socorre-me, né? Como dizer, Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Mas o que mais nos surpreende aqui é a segunda fala do Senhor Jesus, agora já diretamente mesmo para essa mulher. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Os filhos aqui seriam os judeus, né? Porque, em primeiro lugar, né, o Senhor Jesus viria para o seu povo, o povo judeu. Apesar de serem rebeldes, ele veio para esse povo, para o seu povo, o povo de Israel. E ele fala, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, né? Os judeus olhavam para os gentios realmente como se fossem cães, né? Cachorros, né? Vadiando, aqueles cachorros que andavam. Havia muito naquele tempo, né? Como no dia de hoje, cachorros que andavam pelas cidades, né? E os judeus olhavam, né, para os gentios dessa forma, né? Mas essa palavra cachorrinho aqui é uma palavra que, segundo os estudiosos do grego, é uma palavra diferente, né, da palavra que nos faz pensar no cachorro, né, que vive revirando lixo, um vira-lata, né, um cachorro sarnento que anda pela rua, né. Mas seria um cachorrinho, um cachorro que era criado em casa, né, um cachorro que tinha um senhor, né, mas que estava dentro de uma casa, de uma família. Aquele senhor tinha um filho e tinha também o cachorrinho, né. E certamente o alimento, ao ser dado, seria dado primeiro para o filho, né? Depois a sobra para o cachorrinho, né? Ele fala, ó, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, né? A resposta do Senhor Jesus nos surpreende muito, né? Nos impressiona muito, nos preocupa muito, nos assusta. Mas a resposta da mulher nos impressiona mais ainda. Primeiro porque nós vemos que ela parece que já reconheceu que ela cometeu um erro, né, em chegar dizendo a ele, Jesus, filho de Davi. E segundo, ela vai agora demonstrar uma humildade que era uma coisa fora do sério, né? Não se via isso em Israel, né? Dificilmente se via isso em Israel, da parte dos judeus. Diz o versículo 27, ela contudo replicou, sim Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Tá? Essa mulher, ela demonstrou uma humildade muito grande, né? Porque o Senhor Jesus está dizendo, olha, primeiro os judeus, né? E não convém dar a comida do pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E aquela mulher, sim Senhor, sim, ela fala um sim Senhor, né? Ela concorda com as palavras de Cristo, né? Mesmo que as palavras de Cristo elas sejam duras e até incompreensíveis, é muito melhor ouvi-las estando ali do lado de Cristo, né? Estando com Ele. E esse sim Senhor aqui dessa mulher nos ensina muito. Nos ensina que nós devemos confiar na suficiência da palavra de Cristo, na palavra de Deus. Se a palavra de Deus nos diz, nos ordena, nós devemos obedecer. Mesmo que seja necessário nós morrermos ali do lado do Senhor, né, que fiquemos do lado do Senhor, né? Então ela fala, sim Senhor. Outra coisa, ela não questionou o fato do Senhor Jesus dizer que primeiro, né, que não se deve tomar o pão dos filhos. Ela não se ofendeu com isso, não se aborreceu com isso, né? Ela aceitou isso humildemente como um ensino da parte dele, né? Como uma ordenança dele. E ela não deixou de admitir que não era bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela falou sim, Senhor, né? Ela não retrucou Jesus, não contestou Jesus, né? Essa geração rebelde dos dias de hoje tem que aprender muito com essa mulher, né? Porque facilmente ela se rebela, ela se revolta, né? Ela quer quebrar, ela quer destruir tudo. Ela afronta a liderança da igreja local, ela aponta o dedo, ela quer desconstruir tudo, né? Essa geração atual que nós vivemos, né? Quantos querem enfrentar o Senhor Jesus nos dias de hoje, o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis? A mulher não enfrenta, ela se submete, né? Sim, Senhor. Porém, ela fala, os cachorrinhos
comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Sabe, essa mulher, ela surpreende-nos de forma extraordinária, né? Porque de uma certa forma o Senhor Jesus está dizendo, olha, vocês são um cachorrinho, você é uma cachorrinha, né? E ela fala, sim, é isso mesmo que eu sou, Senhor. Mas eu tô na casa do Senhor, né? Quer seja como filho, o cachorrinho, tá muito bom. Irmão, nós aprendemos uma grande lição aqui com essa mulher também aqui, né? Às vezes aquilo que nós consideramos migalhas espirituais, para outros pode ser um grande banquete, né? Às vezes pessoas ouvem uma mensagem simples de um irmão que está pregando, então ele critica aquela mensagem, fala mal dela, né? Ironiza, satiriza, mas não sabe ele que às vezes essa mensagem tão simplesinha, né? Com poucas aplicações ali, de uma forma tão objetiva, tão prática, está sendo um banquete para uma pessoa que não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus, né? Então nós devemos ter muito cuidado com o nosso senso crítico, né? Quando nós ouvimos alguém pregar, ouvir alguém falar, né? E bênçãos, grandes bênçãos que Deus nos dá, né? Com fartura, às vezes nós temos tantas, né? E às vezes alguma migalhazinha pode ser um grande banquete, né? Migalhas de bênção pode ser um grande banquete para pessoas que estão sedentas, né? E os judeus são um exemplo disso, né? Eles receberam muitas bênçãos de Deus, né? Mas parece que eles deixaram também cair, né, muitas migalhas desprezadas por eles mesmos. Eu fico aqui pensando, né, na criação dos nossos filhos, e às vezes as crianças têm mania, né, de você bota a comida no prato, né, ele come, mas tem sempre aquela mania, não consegue deixar de comer sem deixar um tanto no prato. Fala, gente, isso aqui pode alimentar pessoas em outro país. Come tudo, né, e às vezes enrola. Isso é natural quase em toda casa, né, que tem pai e tem filho. Tem pais, né, e tem filhos para criar. Aqui em casa não é diferente. Então, essas migalhas, né, iam, os cachorrinhos comiam. Essa mulher fala, não, eu como essas migalhas. Se tiver migalha, eu como, né? E ela sabia que uma pequena migalha do poder de Cristo era suficiente o quê? Para curar a sua filha. Ela fala, eu creio, né, que Ele pode todas as coisas. Ela veio com uma fé muito sincera até ele, né? Apesar de embutida, levada por um erro, mas ela tinha uma fé sincera, objetiva, e ela realmente queria e confiava no poder de Cristo, né? E ela ouviu, né, sobre o Senhor Jesus lá, sobre os seus milagres. Alguém sugere que talvez até estivesse num grupo, né, que ouviu o Senhor Jesus, de Ciro Fenício, que ouviu o Senhor Jesus numa certa ocasião. Mas ela foi de forma objetiva, né, encontrar-se com o Senhor. E ela cria suficientemente que uma pequena migalha do poder de Cristo, né, poderia curar a sua filha. Lembra-se quando ele estava andando ali, né, e de repente aquela mulher tocou e falou, de mim saiu virtude. Não, Senhor, tanta gente aqui junto, não, saiu virtude, né? De mim saiu poder. Um pouco de poder de Cristo, né, é suficiente era suficiente para curar a sua filha, para libertar a sua filha. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã, né? O Senhor sabia muito bem onde ele queria chegar, né? Ele às vezes não nos dá aquilo que nós queremos na hora, mas ele demora um pouquinho para nos dar. E para depois, né, a nossa fé ser enriquecida e ser acrescentada. Não podemos esquecer também, né, que a todos aqueles a quem o Senhor exalta, antes ele o quê? Ele humilha. Os que se humilham serão o quê? Exaltados, né? Os que se exaltam serão humilhados. E Deus nos humilha, né, antes, né, para nos exaltar. Se nós queremos ser exaltados por Deus, a primeira coisa que nós temos que fazer é ser o quê? É sermos humilhados. E essa mulher foi até o fundo do poço, né, da humilhação. E dali ela não saiu, né? E de lá agora o Senhor Jesus a tira e fala, então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. A pessoa, foi preciso acontecer tudo aquilo para ele proferir essas palavras, grande é a tua fé. Ele falou
você tem fé, né? Como grão de mostarda. Não, ele falou grande é a tua fé. Que nós vemos que fé, todos podem ter fé, né? Mas alguns que diferem, né? Alguns têm uma fé maior, outros têm uma fé menor, né? E bom seria se nós tivéssemos a fé dessa mulher, se nós queremos realmente ter a fé dessa mulher, desçamos, né? Nos humilhemos, né? Nos submetamos até mesmo, né? As broncas que o Senhor nos dá, né? Através da sua santa e bendita palavra. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. À distância, a sua filha foi libertada. Ela foi pensando na sua filha, né? Mas ela também que encontrou algo para si mesma, né? Ela encontrou algo para a sua própria pessoa. Quantas pessoas às vezes são salvas porque elas vão, né, até um certo lugar e querendo ali uma libertação de um filho, uma cura de um filho. Quantas pessoas vão a Cristo pela enfermidade de um parente, né? Deus pode permitir essas coisas para que uma pessoa seja salva, né? É muito triste quando alguém vai a Cristo somente pela cura e chega ali, ele recebe, né? E depois ele vai embora, né? E nunca, não quer saber de salvação, né? Reunido numa localidade, né? Onde uma mulher procurou ali a igreja onde nós reuníamos e disse, olha, quero frequentar aqui, tudo bem, né? Bom, vamos assistir nas reuniões e fomos conversando com ela. E aos poucos ela foi dizendo o motivo que ela queria frequentar lá, né? Lá, meu filho está envolvido com drogas, né? Ele mexe com tráfico, eu quero a libertação dele. Não, bem, vamos orando pelo seu filho. Com o tempo nós fomos mostrando para ela que ela também tinha necessidade de ser salva, né? Ela precisava de Cristo, ela precisava ela era pecadora, precisava de salvação também, né? E ela nunca tentou para isso, né? Um belo dia o seu filho continuou no tráfico, né? E ela vendo que essa bênção de que ela queria não foi alcançada, ela foi embora, não quis saber nada da salvação. Quantos são assim? Quantos vão a Cristo assim? Essa mulher foi diferente, né? Ela foi até o Senhor Jesus, né? Foi pensando na sua filha, mas lá também, né? Ela conheceu o olhar bondoso do Salvador. Que Deus nos abençoe nessa manhã, nessa rica manhã. Um bom dia para todos e que a palavra do Senhor, né, possa trazer na edificação para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém.